Então, minha gente, hoje eu vou estar falando para vocês quando eu conheci o Espírito Santo de Deus. Eu sabia, já tinha, assim, aprendido sobre, lido alguma coisa, né? Eu já tinha lido a Bíblia diversas vezes, mas sem o Espírito Santo você não tem entendimento, né? Não tem um entendimento sério e certo da Bíblia Sagrada. Mas eu não sabia que existia isso de você receber o Espírito Santo, né? Ser batizada no Espírito Santo. Eu não sabia disso. E um dia, aquela minha amiga, como eu falei no outro vídeo, né? No vídeo anterior, me convidou para ir lá na igreja dela, aquela que ela disse que a igreja era fogo puro, e eu até assustei, falei, nossa, o que será isso, né? Uma igreja fogo puro. E eu depois vim a conhecer, né? Aí eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu fui pela primeira vez, fui com ela me convidou, eu fui. E eu estava passando, como eu já falei para vocês, um momento bastante difícil na minha vida, né? Mas a gente é guerreira, né? Vamos lá, vamos em frente, vamos lutar. Tem Deus, tem fé. Eu tinha Deus, tinha fé desde a minha mais tenra idade. Eu sempre tive essa comunicação com Deus, essa fé. Então eu fui. Bom, teve lá, depois começou o culto e aí o pastor veio pregar. Né? Começou a pregar, o momento da pregação. Minha gente, até hoje eu me surpreendo só de lembrar. Minha gente, eu não lembro exatamente o que o pastor pregou, mas ele falava sobre nosso Senhor Jesus Cristo, alguma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nem falou nada sobre o Espírito Santo. Mas, minha gente, eu chorei, mas um choro que eu não conseguia conter, desde que ele começou a pregar até ele terminar. Mas eu chorava tanto, 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 e eu não conseguia conter, eu não sabia por que eu estava chorando tanto. As lágrimas escorriam, escorriam. Ninguém falou nada, até minha amiga que estava do meu lado ficou bem. Não. E aí quando o pastor olhava assim para o meu lado, eu até escondia um pouquinho assim, abaixava na cadeira para não me ver, porque eu estava até envergonhada de tanto que eu chorava. Bom, quando terminou a pregação, então ele começou a passear pela igreja, né, andar, e falar com algumas pessoas, profetizar para algumas pessoas. Ele era e é um profeta de Deus, né, também. Gente, aí quando ele foi chegando perto de onde nós estávamos, um outro, assim, bem espaçado. Eu fui encolhendo na cadeira fui abaixando, porque eu não queria que ele me visse, né? Falei, não quero que fale nada pra mim, porque eu devia até com o rosto desse tamanho, inchado de tanto que eu chorei, né? Mas ele chegou e ele só falou isso, minha gente, foi algo assim tremendo que eu não esqueço. Ele falou assim: você chorou muito durante a pregação, mas Deus manda te dizer, você chora escondido, mas Ele vai te honrar em público. Gente, ele só falou isso. Mas eu fiquei impactada, eu nunca mais esqueci. Você chora escondido, mas Deus vai te honrar em público. Eu confesso a vocês que eu não tinha muito entendimento nessa época sobre profecia, né, sobre essas coisas. Mas aquilo calou fundo no meu coração e eu acalmei, fui acalmando. E depois acabou o culto, tudo, nós fomos embora, o pessoal da igreja veio lá me cumprimentar, me abraçar. Foi uma recepção assim muito gostosa daquela igreja, sabe? Com o pastor eu não falei mais, né? Não senti necessidade, né? Senti assim como se, sabe, o que eu precisava ouvir ele já tinha falado. Fomos embora e eu fui aliviada. Aquela dor, aquele peso saiu do meu coração, saiu de dentro de mim. Eu guardei aquelas palavras, né? Você chora em segredo, mas Deus vai te honrar em público. Bom, fui, esqueci depois disso.
E aí eu fui outras vezes lá naquela igreja, eu gostei, queria ir, mas quando eu fui, não era ele que estava pregando. Eu fui umas 3 ou 4 vezes mais, mas não era o pastor que estava pregando, era uma outra pessoa que pregava, muito bem também, uma palavra maravilhosa, tudo, mas eu não senti aquela afinidade, né, com os pregadores, e ele não estava, não vi mais ele ali. Então eu resolvi, e eu fui convidada para conhecer uma outra igreja, uma outra amiga me convidou, e eu fui. Quando eu cheguei lá na outra igreja, que ela me levou, era uma igreja muito grande, enorme, uma igreja rica, bonita, sabe? E lotada de gente. Então eu fui desde a primeira vez, fui muito bem recepcionada. Meu filho, eu tinha um filho pequeno também, muito bem recepcionado, já foi levado para o departamento infantil, né? Aquela recepção muito boa, muito gostosa, muito amorosa, que o povo de Deus tem, né? Todos, né? E eu assisti o culto e realmente eu gostei demais da pregação também, falou muito ao meu coração, entende? E era, como era muito grande, a gente não tinha nem muito espaço para estacionar, então eu ia bem antes, bem mais cedo, para poder estacionar o carro mais perto da igreja, né? Então, com essas e outras, como vai mais cedo, você começa a fazer amizade, né? Conhece um, conhece outras pessoas, vem lá fazer amizade com você. Então, começou a se tornar um ambiente muito gostoso. Parecia que eu já conhecia aquele povo há muito tempo, né? E eu comecei a frequentar essa igreja, né? Esqueci a outra, não fui ali onde o pastor tinha profetizado, não fui mais. E nessa igreja eu fiquei, não chegou a 2 meses. Por quê? O que foi que aconteceu? É isso que eu quero mostrar para vocês. O trabalhar do Espírito Santo, a partir do momento que você realmente se entrega ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele guie a sua vida, mesmo que você não tenha consciência disso, mas você busca, Ele começa a te guiar. Ele começa a te levar, entende? O que aconteceu nessa igreja? Meu filho estava muito bem no departamento infantil, aí eles começaram a ensaiar uma música para cantar lá no altar. Não me lembro agora que música, nem se era alguma data especial. E eu também estava bem contente na igreja, gostava muito da pregação do pastor, gostava muito do pessoal ali, muito amoroso, muito carinhoso, né? Mas aí eles subiram no altar e o altar era alto, as crianças subiram para cantar. E antes de se arrumar, as tias ainda se estavam arrumando ele ali, eu não sei como, não vi como, o meu filho caiu de cima do altar. Caiu e caiu de cabeça. Gente, quando eu vi aquilo, e ele ficou quase que meio, sabe assim, tonto, né? Não chegou a desmaiar, mas já logo as tias foram lá acudir, ele começou a chorar e eu fiquei muito apavorada. A gente já pegou ele, levou lá para outro cômodo, né? E aí ele estava meio assim, meio, né, atordoadinho. E eu fiquei, nossa, apavorada, né? Aí a irmã falou, vamos levá-lo até o pronto-socorro, né? Vamos levá-lo, porque era perto. Ele falou, a gente pega o carro e vamos até o pronto-socorro para ver direitinho o que aconteceu, né? Porque embora não seja tão alto, mas a maneira como ele caiu foi ruim, que ele caiu bem de cabeça. Fomos ao pronto-socorro, meu filho foi atendido, o médico falou, não parecia ser nada grave, mas que eu ficasse atenta durante a noite, para alguma reação, né? E qualquer coisa voltasse rápido. Mas eu tava, né, apavorada, com o coração super apertado. Fomos para casa, tudo. Ele dormiu bem, graças a Deus, não foi nada demais, foi só o susto mesmo. Mas aquilo coisas de Deus, né? Porque ninguém teve culpa de nada. Tirou do meu coração a igreja, eu não tive mais vontade de ir naquela igreja. Aquele momento marcou tanto que parece que tudo que de bom que tinha tido antes já não pesava mais. Aí eu não tive mais vontade de ir lá, sabe? Parece que aquela cena do meu filho caindo e tudo aquilo que aconteceu ficava na minha cabeça.
Aí passou um tempo, eu fiquei meio triste e tal, né? Mas, gente, eu quero falar para vocês, já era o trabalhar do Espírito Santo. Era o trabalhar. Hoje eu vejo com muita clareza tudo isso, né? Hoje eu vejo. Naquele tempo eu não via. As coisas iam acontecendo e a gente ia no dia a dia. Mas hoje eu vejo o Espírito Santo perto, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo guiando, né? Trabalhando inclusive com a nossa vaidade, com o nosso querer, né? Então, a nossa prepotência. E aí fiquei sem ir, não fui mais na igreja, não tive mais vontade de ir. Aí o que eu fiz? Falei, bom, e eu ainda era membro da outra igreja que eu estava, um pastor maravilhoso que me dava liberdade. Ele viu que eu queria ir, eu avisava, eu falava, ele falava, tudo bem, pode ir, né? Eu ia, então eu não tinha me desligado, né, da igreja que eu era membro, onde meu filho, bem dizer, cresceu lá dentro daquela igreja. Mas aí eu voltei, fui de novo, minha amiga viu, contei para ela, falou, você não quer ir lá, né, na igreja que nós somos, na minha igreja? Eu falei, vou sim, vou lá. Minha gente, aí a partir dali, dessa vez que eu fui, o pastor era o pastor, ele estava pregando, a partir dali o meu coração se ligou àquela igreja. Por qual motivo? O que foi que aconteceu ali? A minha amiga me convidou para ir num dia de Santa Ceia lá. Ela falou assim, olha, vai ter a Santa Ceia, que eles realizavam no sábado. Você não quer ir lá? Quer conhecer como é que é a Santa Ceia, né? Eu falei, vou lá, né? Então eu vou. Gente, aí aconteceu algo sobrenatural nesse dia. Santa Ceia é algo assim, sobrenatural realmente, entende? Na igreja. E eu estava lá nisso, muito lotada, geralmente dia de Santa Ceia, né? Não falta ninguém, todo mundo vai, a igreja estava lotada. Eu tomei a ceia, e assim que eu engoli aquele vinhozinho, aquele cálice de vinho, eu senti algo tão forte, tão forte, tão forte, que eu não me mantive em pé, eu caí de joelhos. Eu precisava me ajoelhar. Sabe quando você... Hoje eu entendo que eu caí humilhada diante de Deus, humilde diante de Deus. Entende? Era o próprio Espírito Santo naquele dia. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo, mas hoje eu sei que naquele dia o Espírito Santo se revelou para mim. Porque eu não tinha nada desses dons. Eu caí de joelhos, meus olhos se abriram, eu via a igreja num Pentecostes tão grande, sabe? Num louvor tão grande. Eu via coisas que não estavam acontecendo, eram sobrenaturais. E eu estava de joelhos, de olhos fechados, quer dizer que eu não estava vendo com os meus olhos naturais. Entende? E aquele Pentecostes, aí nisso eu abri um pouco os olhos, eu vi, é uma igreja onde as pessoas têm a manifestação do Espírito Santo, né? Muito bonita. O pastor, eu não sei se aquilo não era normal na igreja, ou também a sensibilidade dele, ele estava em lágrimas no altar também. Ele chorava, ele estava em lágrimas lá em cima do altar. Um pouquinho que eu levantei a cabeça. Nisso eu abaixei de novo os olhos e eu escutei nitidamente uma voz dizendo, eu via anjos na igreja, eu via não é com os olhos naturais, você vê, não sei de que jeito, eu não sei explicar para vocês, são olhos espirituais. E eu escutei a voz que dizia assim, esta é minha casa, este é o meu povo e este é o meu ungido. E é aqui que eu quero que você fique. Olha, me arrepia. Toda vez que eu lembro disso, me arrepia. Eu abaixei a cabeça e só disse, sim, Senhor. Foi a única coisa que eu lembro. Me levantei e a partir dali eu comecei a frequentar aquela igreja.
falei com o pastor, meu pastor da outra igreja, falei para ele, pastor, realmente eu quero ficar na outra igreja, eu quero transferência. E ele foi muito gentil comigo também, né? Eu tive pastores maravilhosos. Ele disse, olha, Helena, é muito diferente, é bem diferente do que é aqui. Vamos fazer assim, fica lá um tempo, veja bem como é que é, né? Veja se é isso mesmo que você quer, se você gosta, e se isso é um chamado mesmo de Deus. Vamos deixar assim, vocês têm minha autorização para ir, para frequentar lá, e ver se é isso mesmo que você quer. Eu falei, tá bom, pastor. E assim eu fiz, mas realmente depois de 3 meses eu voltei lá e falei, pastor, realmente é lá que eu quero ficar, é lá que eu quero estar, porque as coisas foram acontecendo de uma maneira muito maravilhosa ali naquela igreja, muito o sobrenatural mesmo, comigo, não é que é sobrenatural com as pessoas que podem falar, ah não, né, você foi influenciada, não, comigo, dentro de mim, a minha vida, a minha casa, tudo foi tudo muito rápido que foi mudando na minha vida, sabe? Foi como se eu tivesse realmente tido um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e conhecido o Espírito Santo. E pela primeira vez, a igreja tinha uma livraria, eu fui na livraria comprar uma Bíblia, porque foi como eu falei para vocês, eu tinha muitas Bíblias, mas nenhuma eu tinha comprado, todas eu tinha ganhado. E aí eu fui lá naquela igreja que tinha a livraria e comprei a minha Bíblia que eu tenho até hoje, né? Então, minha gente, é o trabalhar do Espírito Santo. A partir daí, muita coisa aconteceu com o trabalhar do Espírito Santo na minha vida, na vida do meu filho. E as coisas foram acontecendo e eu vou estar mostrando para vocês. O Espírito Santo te dirige. A partir do momento que você conhece o Espírito Santo e que você se entrega a Ele, né? Tudo começa com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que lhe dá o Espírito Santo. Não tem outro caminho, gente. Não é nenhum outro Espírito, é o Espírito Santo de Deus, né? Como Jesus falou, quando ele partiu, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo para guiar vocês, né? Para estar junto com vocês. Gente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Existe um caminho e quando o Espírito Santo entra na sua vida, tudo muda. Tudo muda para melhor e você também vai se tornando uma nova pessoa. Mas isso daí eu vou estar contando gradativamente tudo aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida e faz na vida de qualquer um. Porque eu não estou contando porque ele fez na minha vida, é para que você saiba que ele vai fazer na sua também, né? A mudança que vai acontecer na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Mas existe algumas etapas, existe alguma coisa que você precisa fazer, porque o Espírito Santo, ele não te invade, ele não te invade. Você precisa querer, precisa estar atento, precisa estar no lugar certo, na hora certa. E o que eu entendo hoje, né, depois de tantos anos de cristã evangélica, o Espírito Santo sempre esteve comigo. O que aconteceu foi a manifestação do Espírito Santo, né? A manifestação que eu comecei a abrir o meu entendimento, se fez luz nos meus olhos, entende? Eu passei a entender muito mais a Bíblia Sagrada, porque com o Espírito Santo, você entende, você compreende o que o pastor está falando lá na frente. É diferente, gente, não é uma coisa só didática, é uma coisa que vai na alma, no coração, entende? Corpo, alma e espírito, né? Aí nas 3 dimensões do ser, esse entendimento. A Bíblia Sagrada, eu peguei gosto para ler a Bíblia Sagrada, tinha ânsia, porque abre tanto o entendimento que aí é diferente, a leitura é diferente, porque o Espírito Santo está te ensinando, está te guiando, está te mostrando. Sem o Espírito Santo, é uma leitura como outra qualquer, você é batido, você tem conhecimento intelectual, mas com o Espírito Santo você vai ter conhecimento espiritual, né? E sua vida muda, minha gente. A sua vida muda
muda a vida dos que estão ao seu redor também, a começar pela família, muda o trabalho, tudo muda. Eu vou estar falando para vocês, contando para vocês a partir dos próximos vídeos, aí o atuar, o agir do Espírito Santo na minha vida, nas nossas vidas. Eu tenho todos os pés de Jesus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Minha gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não perca não, viu? Porque a partir de agora você vai conhecer o sobrenatural de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer? Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor. Dá-nos capacidade, capacita-nos, Senhor. Derrama a Tua sabedoria sobre nós, para que nós possamos passar para aqueles que estarão vendo esse vídeo, aquilo que o Senhor quer. Nós conhecemos a nossa pequenez, a nossa ignorância, porque o que nós conhecemos é muito pouco, né? Diante da grandeza de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, Senhor, guia-nos, coloca as palavras, coloca os sentimentos em nós, para que nós possamos passar. E aqueles que estiverem vendo esse vídeo no futuro, Senhor, esteja presente, Espírito Santo de Deus, para que possa haver entendimento, porque nós sabemos que a linguagem do Espírito Santo não é a mesma da linguagem humana. As palavras saem, nós usamos o alfabeto para falar, para pronunciar as palavras, mas o entendimento é do nosso espírito, é aquilo que o Espírito Santo passa ao nosso espírito. Por isso, Senhor, eu te peço, envia o teu Espírito Santo para mim que vou falar e para aqueles que estarão ouvindo e vendo este vídeo no futuro, para que o Espírito Santo possa falar a cada coração as tuas palavras, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dor, e o Espírito Santo conhece e pode trazer um bálsamo, como trouxe para mim um dia, uma maneira diferente, uma compreensão diferente, uma visão diferente, Senhor, que é de outra dimensão. Não tem como negarmos, Senhor, quando o Espírito Santo de Deus vem trazer entendimento, vem trazer luz para o nosso coração e para o nosso entendimento, tudo muda, Senhor. Por isso, a minha oração é que a partir de agora o teu Espírito Santo fale através de mim e leve o entendimento para quem estiver vendo este vídeo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce e grandiosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.